Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui aos canais de comunicação da CUT. A gente está no ar aqui mais uma vez com mais um podcast Estúdio CUT junto com o Diese. A gente vai falar sobre a taxação das bets e das fintechs. Como todo mundo sabe, no mês de outubro de 2025, o Congresso Nacional deixou caducar, deixou acabar, deixou perder a validade a MP 1183, que propunha justamente tributar as bets e as fintechs. A gente está falando de uma arrecadação de aproximadamente 17 bilhões de reais que poderiam se tornar políticas públicas. Mas quem vai falar sobre isso é o Thomas Jensen, que é economista do Diese e que vai participar desse podcast para falar sobre essa taxação. É óbvio que o governo ele vai insistir na taxação das bets, mas tudo isso a gente vai falar durante essa conversa sobre o que seria feito com esse dinheiro, enfim, sobre mais detalhes, sobre o que pode ser feito para taxar as bets. Thomas Jensen, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Estúdio CUT. Eu queria que você começasse explicando, falando, né, fazendo aí uma avaliação sobre o que era essa MP. O que você tem para dizer sobre ela? Eu acho que é importante a gente começar entendendo que essa medida provisória, né, que não foi apreciada, né, e acabou caducando, né, na semana passada no Congresso Nacional, ela é mais um capítulo desse embate entre o governo federal e parte do Congresso Nacional em torno à justiça tributária. Se a gente lembrar, o governo Lula, logo depois que foi eleito o presidente Lula, na transição, precisou negociar com o Congresso uma emenda ao orçamento para garantir que, de fato, houvesse um orçamento em 2023, porque o último ano do governo Bolsonaro eles tinham apresentado uma proposta de orçamento completamente irreal. Então, para que o governo começasse, foi preciso negociar uma emenda ao orçamento, para garantir, por exemplo, o Bolsa Família no valor de R$600, mais R$150 por criança, como a gente tem até hoje. Nessa negociação, o governo Lula ele já tinha anunciado que acabaria com o teto de gastos, mas foi obrigado pelo Congresso a mandar um projeto do arcabouço fiscal, que acabou sendo um novo teto de gastos, né? E o presidente Lula, já na campanha, ele dizia que o objetivo desse terceiro mandato seria colocar o rico no imposto e o pobre no orçamento. E esse é um pouco o embate que a gente tem vivenciado desde que o governo assumiu, do ponto de vista da relação do Executivo com o Congresso, e até o Supremo Tribunal Federal entrou nessa história, né? Então, ao longo desse período, se a gente for ver, o governo enviou projetos que foram aprovados para taxar fundos de investimento no exterior, né, os chamados fundos offshore, para taxar fundos de investimento que, na verdade, eram de uma pessoa só, pessoas muito ricas, né? E conseguiu fazer aprovar esse ano a isenção do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000 e um desconto adicional para rendas até R$7.350. Então, do ponto de vista da justiça tributária, esse é o grande embate. Essa medida provisória, se a gente lembrar, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, em maio, quando o governo anunciou algumas alterações no Imposto sobre Operações Financeiras, o chamado IOF, né? Foi no final de maio. O governo ele mandou ao Congresso, né, um projeto de alteração, na verdade, um decreto, né, em maio, com alterações no IOF. E se a gente for lembrar, a reação foi muito negativa, né, do chamado mercado financeiro, tanto é que o governo, no dia seguinte, teve que emitir um outro decreto, né, recuando em relação a algumas medidas do IOF. Mas o que aconteceu? O Congresso Nacional ele aprovou um projeto de decreto legislativo, né, com uma votação que envolveu os deputados e os senadores, né, e esse decreto legislativo derrubou o decreto do IOF que havia sido emitido pelo governo Lula, né? Se a gente for lembrar, final de maio, foi esse o grande imbróglio,
né, que foi levar, inclusive, esse tema a ser objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, que ficou com essa causa, ele decidiu, né, manter, em parte, o decreto do governo federal, e estabeleceu, então, né, que houvesse esse debate no legislativo. E aí que o governo, então, emite a medida provisória 1303, que basicamente, então, tratava de algumas alterações no IOF, né, mas também uma elevação na alíquota de imposto de 12% para 18% para as bets, né, e também uma alteração que visava uniformizar os impostos sobre investimentos financeiros em 18%. Né? Esse é basicamente o teor da medida provisória que surgiu desse embate, né, que foi um embate que marcou muito o debate político no Brasil, a partir ali do final de maio. Se a gente for lembrar, isso foi uma grande crise, né, porque o Congresso Nacional votou um projeto de decreto legislativo para derrubar um decreto do Executivo. Né? Então, essa medida provisória, ela é um momento agudo desse embate entre Executivo e Congresso, do ponto de vista da justiça tributária. Então, basicamente, esse é o contexto, esse é o conteúdo da medida provisória. Bom, a gente está falando sobre tributação de bets, né, Thomas? Eu não sei se você tem esses dados, enfim, se você pode citar eles para a gente, se você os tiver, mas a gente está falando de quanto, né? De quanto eles arrecadam, na verdade, essas bets? Qual que é o rendimento deles, enfim, o lucro deles? Ou a pergunta principal que a gente tem que fazer é o seguinte: tributar as bets, eles fizeram um lobby para não serem tributados, né, junto com o Congresso Nacional, que deixou caducar a MP 1183, mas pesaria no bolso deles? Seria assim, acabaria com o negócio deles se eles fossem tributados, se as bets e as fintechs fossem tributadas, Thomas? O texto original da medida provisória, que foi apresentado em julho, né, tinha uma expectativa de arrecadação adicional por volta de 10 bilhões e meio de reais este ano, de 2025, e de outros 21 bilhões para 2026. Né? Essa arrecadação prevista para 2026, ela foi revista nas negociações em torno da medida provisória para 17 bilhões de arrecadação. Né? Porque um outro pano de fundo que é importante, né, é toda essa discussão fiscal no Brasil. Então, o arcabouço fiscal, ele é baseado em metas, né, e para o ano que vem, o governo prevê, né, isso está no projeto de lei orçamentária, o governo prevê uma meta fiscal de superávit de 34,3 bilhões. Então, é para atingir essa meta de superávit que essa medida provisória foi emitida. Né? Porque a situação fiscal desse ano de 2025 está bastante equalizada. O governo não vai ter problemas para cumprir a meta fiscal. Agora, para o ano que vem, ao propor um superávit de 34,3 bilhões, aí era preciso essa arrecadação, né, que então, nas negociações, ela chegou, né, a esse montante de 17 bilhões. Né? É basicamente isso que essa medida provisória, ao caducar, ela deixa de prever para o orçamento do ano que vem. Então, é óbvio que é em cima, né, desse valor que o governo está trabalhando. Mas, como a meta de superávit é de 34, né, então só essa medida provisória não bastaria. É por isso que o governo agora estuda outras medidas para chegar nesse montante. Bom, a gente falou no começo do podcast aqui sobre alternativas, né? O governo vai insistir, está insistindo, inclusive, na taxação das fintechs e das bets.
existe uma conversa sendo feita em nível do governo federal para se propor algumas alternativas. Na sua visão, Thomas, quais seriam as alternativas para que essa arrecadação ela existisse, né, para que a gente conseguisse arrecadar esse dinheiro e para as bets mesmo, né? Qual seria a alternativa mais viável na sua avaliação? Eu acho que essa medida provisória, ela sintetiza, né, esse conflito, né, entre Executivo e Congresso, entre um governo que está buscando, de fato, justiça tributária, redução dessa enorme desigualdade que a gente tem no Brasil, e um Congresso que quer manter, basicamente, os seus grandes privilégios, né? Notadamente, o papel das emendas parlamentares, né, que já para o ano que vem estão previstas aí na casa de 50 bilhões de reais, né? São emendas impositivas que cada deputado, cada senador tem direito, né? Então, dentro desse embate, entendendo a correlação de forças, né, eu acho que a votação pela retirada da medida provisória mostra como o governo tem um grande desafio aí para aprovar pautas progressistas, né, no Congresso. Basicamente, o que vai ser essencial, né, é uma retomada em relação à tributação das bets. A proposta era passar de 12% para 18%. Eu acho que, diante do que significam as bets, né, para, inclusive, como problema de saúde pública, e, inclusive, do ponto de vista de tributação de outras loterias, por exemplo, aquelas que são operadas pela Caixa Econômica Federal, né, se faz necessário voltar a carga em relação a isso. Eu acho que, inclusive, há uma adesão da população a essa tributação, né, talvez até em percentuais maiores, né? Por exemplo, esse aumento, né, de 12 para 18, isso significa já uma arrecadação adicional de 4,5 bilhões de reais para o governo, né? Eu acho que é preciso tratar das emendas, né? As emendas parlamentares, elas claramente chegaram a um nível que distorce, inclusive, a execução de políticas públicas, né, na medida em que você retira do executivo o planejamento dessas políticas públicas, né, enfim, e a alocação a gente tem visto, está sujeita a fraudes, a corrupção, né, a concentração em aquisição de máquinas, por exemplo, né, enfim, muitas vezes não é o que é mais necessário, né, então existem enormes problemas, e é provável que o governo vá tratar da questão das emendas também, né. Existiriam outras alternativas, que inclusive não passam nem pelo Congresso, né? Por exemplo, o imposto territorial rural, né? O imposto territorial rural, ele teria uma potencialidade de arrecadação próxima, talvez, a 17 bilhões de reais por ano, se a gente for pegar o universo de 5 milhões de imóveis rurais que a gente tem, né? Hoje a arrecadação, ela é de pouco, acho que chega a 2 bilhões de reais por ano. Então, você tem uma capacidade de incremento desse imposto sobre a propriedade territorial rural que é muito grande, né? Sempre se faz a comparação, né, que o IPTU da cidade de São Paulo arrecada 13 bilhões de reais, né? Então, será que é possível que o imposto sobre propriedade rural vai arrecadar tão menos do que o IPTU da cidade de São Paulo? Isso aí basta uma decisão quase que administrativa do Executivo Federal, né? Mas a gente sabe que os dois grandes lobbies, né, que estão segurando a justiça tributária no Brasil é o lobby do agronegócio e o lobby do rentismo financeiro, né? Então, eu acho que o ministro Fernando Haddad, né, ele tem bastante discernimento, né, para negociar, então, principalmente o sistema financeiro, para que as fintechs, né, possam ter majorados também os seus impostos, né, aqueles valores que são devidos, como contribuição sobre lucro líquido, por exemplo, né? E necessariamente vai ter que ter uma discussão em relação
a equalização do percentual de imposto sobre os fundos, né? Que hoje estão muito variáveis. Por exemplo, as letras de crédito do agronegócio e do setor imobiliário, elas continuam isentas, né? A proposta do governo era para colocar uma taxa de 5%, né? Com a medida provisória caducando, elas continuam isentas, né? Então, a proposta do governo era uma equalização de 18%, né? Para todos os investimentos. Diante do cenário complexo, né, acho que, evidentemente, o governo vai colocar alguma coisa em relação às emendas, né, e em relação às bets, né, porque é daí que pode vir um montante maior, né? Existem algumas outras alternativas, né? Por exemplo, já mexer com gastos tributários, né, que são, na verdade, os subsídios de diversas naturezas que a União concede, né, e que hoje talvez estejam aí por volta de 500 bilhões de reais. Se a gente prevê um corte de 15%, né, isso existe até um projeto do deputado José Guimarães tramitando na Câmara dos Deputados que trata disso, né, de já prever um corte de 15% no gasto tributário. Isso já significaria um montante de 20 bilhões, né? Certamente, pelo que a gente tem escutado do ministro Haddad, o gasto tributário vai ser o grande foco, né, de um eventual quarto mandato do presidente Lula. Esse ano, nesse governo, o ministro Haddad já deu uma grande contribuição à sociedade, que foi a transparência em relação aos gastos tributários. Então, hoje você sabe qual empresa, qual CNPJ recebe que modalidade de isenção tributária. Isso é essencial, né, num orçamento republicano, e me parece que o próximo passo é analisar, de fato, essa montanha de subsídio tributário, que se espraia também nos estados e municípios. O orçamento que o Tarcísio de Freitas mandou para a Assembleia Legislativa aqui em São Paulo prevê, para o ano que vem, 70 bilhões de reais em isenções de ICMS, o gasto tributário no geral, né? 70 bilhões a menos no orçamento de por volta de 340 bilhões, né? É muita coisa. Então, é preciso avaliar, de fato, se isso está gerando emprego, se isso faz sentido econômico, né? Ou se simplesmente são formas que as empresas têm de aumentar a sua taxa de lucro, né? Então, o ministro Haddad já tem sinalizado nesse sentido, e provavelmente, a partir de 2027, o olhar vai ser mais atento a isso, né? Mas, emergencialmente, já se pode trabalhar com esse corte de 15%, que daria um montante de 20 bilhões de reais adicionais, né? Bom, Thomas, vamos falar sobre a arrecadação em si, para a gente concluir aqui o nosso podcast. Quando a gente está falando em justiça tributária, na verdade, a gente está falando, por exemplo, na isenção para quem ganha até R$ 5.000 do imposto de renda. Para que haja essa isenção do imposto de renda, é óbvio que a receita tem que sair de algum outro lugar. E é isso, mais ou menos isso, pelo menos, que a MP 1183 ela propunha, né, para compensar a não arrecadação com quem ganha até R$ 5.000 deixar de pagar imposto de renda, para que esse dinheiro viesse de outro lugar. E quando a gente está falando sobre justiça tributária, obviamente a gente está falando de quem tem muito dinheiro, no caso as bets, as fintechs, né? Ou seja, de um lado, o trabalhador, aquele que não tem dinheiro, ele não paga imposto, e quem tem muito dinheiro paga imposto. Isso a gente está falando sobre justiça tributária. A justiça tributária, por meio da isenção do imposto de renda, muito se diz, né, até os próprios economistas, vocês do Diese dizem, é um primeiro passo. Há muito ainda o que ser feito, taxar lucros e dividendos, taxar também as grandes fortunas, etc. Mas quando a gente fala sobre arrecadação, principalmente, a gente está falando sobre esses recursos públicos que se transformam em políticas públicas, se transformam em benefícios para o público. Esses recursos, eles são efetivamente aplicados de que maneira? De que maneira eu, cidadão, sinto na minha vida a injeção ou a utilização desses recursos que vêm da tributação, Thomas? O recurso que é arrecadado
pela União, né, o sistema tributário brasileiro ele tem impostos que são municipais, estaduais e da União, né? Nos estados, por exemplo, é o ICMS, né? Para a gente fazer um exemplo mais concreto, né, aqui no estado de São Paulo e nos estados em geral, a Constituição prevê o gasto mínimo em educação é 25% da receita do estado, né? Se o estado abre mão de arrecadar 70 bilhões por ano com ICMS, então 25% de 70 bilhões é exatamente o montante que terá a menos no orçamento da educação no estado de São Paulo. A mesma coisa com saúde. Existe um piso, né, um mínimo de gasto que é 18% da receita. Então, se você abre mão de 70 bilhões da receita, você está abrindo mão de 18% de 70 bilhões como recurso para a saúde, né? Na esfera da União, do orçamento da União, né, o montante de gasto tributário ele ultrapassa 500 bilhões de reais, né? Então, claro que esse recurso ele vai fazer falta para as políticas em geral, políticas públicas em geral do Estado, né? O Estado tem um orçamento na União, né? O orçamento da União ele já é comprometido em quase metade com a dívida pública, né? A rolagem da dívida pública, pagamento de juros, o que resta fica muito espremido, né? Por conta justamente de gastos que são obrigatórios para fazer o Estado funcionar. Então, uma ampliação e melhoria das políticas públicas passam necessariamente por um aumento de receita. Essa tem sido a estratégia do governo de 2023 para cá. E diga-se uma estratégia exitosa, que contou para isso também com uma política econômica que fez a economia crescer. Porque a economia crescendo, além do aumento do emprego e da renda, como a gente está verificando, existe como contrapartida um aumento da arrecadação tributária, seja porque circula mais mercadoria, serviços, se produz mais na indústria, né, o comércio fica mais aquecido, tudo isso gera imposto, inclusive imposto de renda, né? E agora o que foi aprovado é um marco importante, né? Se a gente pensar a composição do Congresso, né, imaginar que se conseguiu isentar rendimentos até R$ 5.000, a gente está falando que, na média, os professores da educação básica do Brasil não mais vão pagar imposto de renda. E vão passar a ter como se fosse um 14º salário, porque o rendimento médio se situa muito próximo de R$ 5.000 por mês, né? E o que o governo propôs em contrapartida é um enorme avanço, que é olhar e falar, olha, existem pessoas no Brasil que são muito ricas. Essas pessoas ganham R$ 50.000 por mês. Então, a tributação mínima delas tem que ser de 10%. E essa é a contrapartida, né? E esse foi um primeiro passo. Certamente, do ponto de vista da tributação da renda e da riqueza, a gente vai voltar a isso no novo governo, com uma nova composição do Congresso, né? Esperamos que mais progressista, né? Para fazer avançar com menos dificuldade esses temas, né? E a gente viu essa medida provisória, o grande desafio que foi, por isso que eu lembrei, esse imbróglio começou em maio, e foi tido como uma grande crise naquela época, né? Se a gente lembrar, era o Congresso desafiando o governo, porque o governo estava muito ruim, de popularidade, tudo. No fim das contas, são esses lobbies, né, agindo para defender privilégios, e o Congresso aceitando cumprir esse papel, né? A maioria do Congresso, não é todo o Congresso. Mas, infelizmente, a gente vai precisar, seguramente agora, o governo ir atrás dessas receitas emergenciais, né, para cumprir a meta de superávit do ano que vem, e esperar que em 2027 a gente tenha condições melhores no Congresso de avançar essas pautas. Tudo bem, Thomas Jensen, economista do DIEESE, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast Estúdio CUT, junto com o DIEESE.
Teve alguma pergunta que eu deixei de fazer, alguma coisa que você gostaria de comentar, enfim, que a gente acabou não citando aqui? O espaço é teu, Thomas. Tudo isso que eu comentei aqui, né, a gente sistematiza no Diese, no nosso boletim mensal de conjuntura, que fica disponível no site do Diese. Então, quem pegar as edições a partir de maio para cá, vai ver contada toda essa história que chegou agora na medida provisória. Ali também a gente trabalha com alguns dados que mostram a desigualdade da tributação no Brasil, né? Enfim, contextualizando melhor até esse avanço da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Então, eu convidaria as pessoas que se interessarem a acompanharem o boletim de conjuntura do Diese, que está disponível no site do Diese, diese.org.br, todo mês. Muito bem, mais uma vez então agradecendo ao Thomas Jensen, que é economista do Diese, falando aqui sobre a MP 1183, que caducou, mas as investidas, vamos dizer, né, ou as tentativas do governo federal, a intenção do governo federal em taxar as bets e as fintechs, para que a gente possa ter uma arrecadação e fazer justiça tributária no país. O governo está estudando maneiras, a gente vai saber em breve quais são essas medidas que vão ser tomadas, o governo ainda não anunciou, mas a gente aqui conheceu um pouco mais sobre esse assunto com o especialista, Thomas Jensen, que a gente agradece mais uma vez e agradece também a você que nos acompanhou até aqui no nosso podcast Estúdio CUT. Até a próxima.